Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal E aí Doutor, E aí Pastor. Se você quer entender o porquê deste título, deste canal, então você precisa assistir o primeiro vídeo, porque lá então eu explico, ou seja, não foi alguma coisa que veio assim da minha mente isoladamente, mas por atrelado a algumas questões que eu explico lá no primeiro vídeo. Dê uma olhadinha lá que você vai entender a razão deste título E aí Doutor, E aí Pastor. Eu quero começar hoje uma série de vídeos falando sobre a depressão. A depressão, que é uma doença que tem afligido muitas pessoas. Segundo a OMS, são mais de 3 milhões de pessoas sofrendo de depressão no mundo. Também, segundo a OMS, no ano de 2030, a projeção é que a depressão seja uma das principais doenças e a mais comum entre as doenças. Por outro lado, também, nós precisamos considerar a depressão atrelada ao crescimento do índice de suicídios e, infelizmente, até no crescimento entre os jovens. A depressão no seu estado mais avançado, ou seja, no estado de uma depressão grave, de uma depressão gravíssima, pode levar a pessoa ao suicídio. Então é importante podermos abordar este tema. Neste vídeo eu quero falar sobre a história da depressão e a pergunta é a seguinte: a depressão, ela é uma doença do contemporâneo? Ela surgiu agora? Surgiu no século XIX, XX? É uma doença do século XXI? Ou ela já acompanha o homem historicamente? Se nós observarmos, por exemplo, no texto bíblico, e a Bíblia é um livro atual, mas é um livro muito antigo, na verdade a Bíblia é uma coleção de livros, né? Observamos lá no Velho Testamento diversos autores apontando para sintomas que hoje sabemos que são sintomas ligados à depressão. Por exemplo, há na Bíblia um livro chamado Lamentações de Jeremias. Este livro foi escrito 950 anos antes de Cristo. E ali o autor descreve diversos sintomas e emoções que são ligadas à depressão. No livro de Salmos também encontramos diversos salmos que apontam para sintomas depressivos. Por exemplo, no Salmo 42, o salmista ele fala que as suas lágrimas serviam de alimento a ele de dia e de noite. Ou seja, uma tristeza profunda, continuada, insônia. Então, são alguns dos sintomas depressivos. Avancemos um pouco para a antiga Grécia. Lá por volta de 430 a.C., Empédocles, o filósofo, a partir da teoria dos 4 fluidos, ele vai apontar para a depressão na vertente da bilis negra. Esta teoria dos 4 fluidos ela vai ser trabalhada em seguida, ali quase que no contemporâneo de Empédocles, por Hipócrates, que é tido como pai da medicina, onde ele vai atrelar esta teoria dos 4 fluidos que vão dar consistência às substâncias, a questão dos humores. Então, Hipócrates já vai atrelar a condição da vida, dos humores, ou seja, da maneira de ser e estar na vida. No ano 129 depois de Cristo, Galeno ele vai sistematizar então essa teoria dos 4 líquidos, dos 4 humores, para poder falar então da ligação dela ou desta teoria com os temperamentos. Ele vai falar de 4 temperamentos. Do sanguíneo, então, que tem uma característica de uma pessoa extrovertida, uma pessoa que é mais corajosa, uma pessoa que é mais espontânea. Ele vai falar do fleumático, que é aquela pessoa que é mais tímida, que é mais reservada. Ele vai falar do colérico, que é aquela pessoa que é mais explosiva, que é mais agressiva, mas também aquela que enfrenta melhor as adversidades. E ele vai falar do melancólico, que é aquele que cultiva a tristeza,
a apatia. E o melancólico, então, Galeno vai colocar o melancólico, já também lá dito por Empédocles, como sendo alguém que tem o excesso da bilis negra. Observe bem o aspecto de que já na antiga Grécia já se há esta ligação daquilo que hoje nós conhecemos como fenômenos psicossomáticos, ok? A depressão, ela não é uma doença pertinente à alma, à mente, mas ela é do corpo, ok? Sintomas gastrointestinais, já comprovadamente, estão associados a questões ligadas à ansiedade e também a sintomas depressivos. Então aí já vamos fazer esse delineamento para poder destacar que a depressão é uma doença da pessoa como um todo e não somente no que diz respeito à mente, ao cérebro, à questão do psiquismo. Muito embora entenda a importância e a sobredeterminação do psiquismo sobre a depressão na vida das pessoas. Bom, quando nós vamos para a Idade Média, o que nós vamos observar é que a depressão, naquele momento em que a igreja ditava as ordens, o cristianismo tinha respostas para tudo, né? Então, de maneira equivocada, via-se uma pessoa deprimida, e ainda não é a depressão como classificação, mas ainda a melancolia, como sendo uma pessoa que era uma pessoa infiel, uma pessoa que não acreditava em Deus, que não usufruía das bem-aventuranças, portanto, uma pessoa que deveria ser evitada e até em alguns momentos castigada. Bem, em pleno século XXI, será que nós ainda sofremos um resquício desse pensamento da Idade Média no ambiente cristão? Eu penso que sim, porque ainda hoje nós temos crentes, até mesmo pastores, que vão entender a depressão como sendo uma pessoa que não confia em Deus. Tá? Então, se chora, diga, não chora não, confia em Deus. Se a pessoa está triste, por que você está triste? Você tem que ser feliz porque você confia em Deus. Ou seja, são formas equivocadas de poder ajudar uma pessoa que está em depressão e sem contexto bíblico. Porque, como eu disse lá, no início a Bíblia lhe apresenta vários exemplos de pessoas que vivenciaram quadros depressivos. Andrew Solomon, ele vai no livro Demônio do Meio-Dia, ele vai destacar e dizer que o cristianismo, ele na verdade produziu efeitos negativos no que diz respeito às pessoas que sofriam de depressão. Infelizmente, quando a fé não é vivida de uma maneira bíblica saudável, ela prejudica mesmo. Ela realmente prejudica e nós temos que estar atentos a isso. Eu costumo dizer o seguinte, que Jesus entende da gente porque Jesus se fez gente como a gente, ok? Jesus no monte do Getsemane, ele disse, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então, se Jesus teve esse sentimento e ele expressou este sentimento, por que nós deveríamos ignorar os nossos sentimentos de angústia? Por que deveríamos ignorar, então, a depressão que por vezes se configura no nosso corpo? Mas o nome depressão, ele vai aparecer na história mais tardiamente, por volta lá de 1851. Christian Dunker, ele vai deixar então essa genealogia da depressão, e a partir então de 1851, diz Dunker, que a melancolia cede então espaço para a depressão. Já não se fala mais tanto em melancolia, mas sim em depressão. Mas também, segundo Dunker, é no século XIX, meados do século XIX, que a depressão sai do anonimato e ela então se torna uma estrela, ou seja, tudo é depressão. Só é algo muito importante para nós destacarmos. Por exemplo, um dos sintomas da depressão é a tristeza.
mas nem toda a tristeza é sintoma de depressão. Dentro deste contexto em que nós vivemos, no imperativo da felicidade, é como que inadmissível que uma pessoa possa vivenciar ou expressar a sua tristeza sem que seja inadvertidamente, inapropriadamente categorizada como sendo uma pessoa que está deprimida. A tristeza é um dos sintomas da depressão, mas nem toda a tristeza é depressão. A depressão na contemporaneidade, nós já falamos, ela se apresenta de uma maneira crescente. E aí já vai entrar um outro componente, que é o tratamento da depressão pela via medicamentosa. E tem um relato bem interessante, Adril Solomon também ele vai destacar, também no livro Demônio do Meio-Dia, como que a medicina chega aos antidepressivos. Ele data de 1950, quando no tratamento com pessoas tuberculosas, usando a iproniazida, foi observado que estas pessoas que começaram a usar este medicamento começaram a ficar mais exultantes, ficar mais animadas. É a partir deste momento, portanto, que começa esta vertente da medicalização da depressão, os antidepressivos. Tem muitas pessoas que são resistentes aos antidepressivos, na verdade, a que possam tomar qualquer tipo de remédio. Mas é importante destacar que eles têm o seu valor. Mas tratar a depressão tão somente pela via da medicalização não é algo correto. A depressão no seu estado leve, no seu estado moderado, ela deve ser tratada e pode ser tratada por uma boa análise. No seu estado grave, uma depressão grave, necessário se faz que haja o acompanhamento da medicina, em especial do psiquiatra, para que a pessoa possa então sair daquele estado mais grave. No estado mais mórbido, gravíssimo, então digamos que neste momento é importante ter o tratamento medicamentoso para que a pessoa possa se restabelecer e aí depois, junto com este tratamento médico, ter a terapia. A grande sacada que Freud teve no estabelecimento da psicanálise é a cura pela palavra. E a depressão ela tem um pano de fundo que aponta por vezes para silêncios, traumas que não são verbalizados, situações que não são colocadas e aquela questão, né? Tudo que vai acumulando, tende a afundar o terreno, a poder afundar o que diz respeito à vida emocional. Hoje em dia há esta tendência da medicalização, né? Digamos, exacerbada da depressão. E tem então uma colocação que é feita pela psicanalista Ana Maria Kell, onde ela destaca numa palestra em que ela deu no Café Filosófico, falando sobre depressão e aceleração, que é bem interessante. Ela diz que a indústria farmacêutica é a que vai salvar o capitalismo da crise, porque é a única indústria que pode enriquecer em cima da desgraça que o capitalismo está criando. Bom, aqui já há um indicativo para um tema que será do próximo vídeo, que é a pergunta seguinte: por que nós estamos vendo o crescimento da depressão hoje? São vários fatores, mas há, sem dúvida alguma, um aspecto da subjetividade deste momento, ou seja, do aspecto de uma sociedade muito mais marcada pela exigência do que pelo controle, o que tem levado, dentre outros fatores, com certeza, ao surgimento e agravamento da depressão. Eu quero então destacar o seguinte: se você tem depressão e está tratando com um médico, você precisa seguir este tratamento.
Você não pode iniciar um tratamento a partir de uma orientação médica e por sua conta você interromper este tratamento. Primeiro que para que os medicamentos tenham efeito, eu não sou médico, eu falo por leitura, é necessário que haja um período para que esses medicamentos possam produzir efeito. Depois também a necessidade de ter o acompanhamento para ir fazendo a dosagem de retirada do medicamento. Mas eu quero ressaltar e enfatizar a importância de uma análise, de uma terapia, de um espaço onde você possa falar do seu sofrimento, onde você possa falar da sua dor, onde você possa falar dos seus sentimentos, como forma de poder superar a depressão. Então, este é um breve resumo da história da depressão. No próximo vídeo, vamos então buscar responder esta pergunta: por que a depressão se apresenta como uma das principais enfermidades deste nosso tempo? Fique aqui ligado conosco. Se gostou deste vídeo, você curta, você coloque lá no sininho e nos ajude compartilhando com seus contatos. Valeu, até a próxima!